dia. Vamos aqui discutir, eu fico no papel de mediação do idealizador do Screen, né, Isaac, junto com Ana Coelho, com a ajuda aí de Ana Queiroz, Maurício Potira e Camila fundaram ali o primeiro Screen, com Juliana, que vai ser a nossa líder daqui para frente. Eu já quero dizer que eu sou ex, Por que a gente eu ficou quero tão muito que longe chegue esse aqui? momento. Não precisa nem dizer que saudade de meu ex, já botaram a gente longe. Já. Não é Olha presidente, isso. agora é presidente. Então tem que... Né, presidente tem que ficar Presidenta. destacado, exatamente. Que responsabilidade, hein? Pois é, e aí uma das coisas, das primeiras conversas que eu tive com o Isaac quando eu assumi, ele falou assim, ele usava uma palavra que ficou na minha cabeça, assim, que ele estava olhando os alfarrabos e percebeu que em Salvador faltava um evento com foco em criatividade. E quando ele pensou assim, quem é que pode ajudar a viabilizar, ele olhou para o mercado publicitário. Um pouco pela origem, né, Isaac é da nossa área de comunicação, mas muito por esse reconhecimento que Juliana trouxe na palestra dela, de que a publicidade baiana é uma referência criativa para o Brasil e o Brasil é uma referência criativa para o mundo. Me lembro que no primeiro Screen, uma provocação muito grande que Maurício Magalhães fazia e faz, né, é o de que a gente precisa usar essa criatividade para gerar riqueza. Porque a gente está num estado que tem muito potencial, mas a gente fica falando que tem potencial, que tem potencial, que tem potencial, e a gente ainda continua num estado que fica um pouco para trás e estamos tentando correr atrás disso. Então, queria, Isaac, primeira pergunta nessa linha, né, dessa conexão que você fez, de como é que você acha que daqui para frente a gente pode usar esse recurso criativo num momento que a criatividade é mais importante, né, porque a viabilização é commodity, para a gente tornar Salvador e a Bahia mais relevantes, gerando emprego, renda, oportunidade, para que a gente não tenha que exportar talento, como Juliana falou na palestra dela. Né? Você é uma pergunta de $1 milhão, né? Quando o mestre cerimônia falou tudo que a gente ia tratar aqui, eu digo, é impossível. Primeiro, a presidenta está muito perto daqui, eu vou fazer só uma... Já teve a posse, vai ser depois. Não, vai ser no final, ela vai fazer o discurso no final. Vai ter discurso, posse, tudo depois aí. Então, o fato é que, Juliana, viu, Lucas, tem moral, porque hoje o mercado todo está aqui, viu? Para prestigiar. Todo mundo está aqui hoje. Então, espero que nenhum míssil ucraniano passe por aqui, senão o mercado não vai funcionar. Temos um PIB importante Juliana aqui, tem né, moral, Isaac? viu? Tem moral. Queremos que todos os screens sejam assim, viu? Daqui para frente. Mas, de fato, assim, naquela época, quando a gente conversou, né, no início, e essa coisa é feita muito assim, a 20 mãos, né? Várias pessoas que estão aqui nessa sala, alguns aqui na frente, inclusive, participam disso desde o início, como curadores, como pessoas que contribuíram para a gente chegar até aqui, e a gente quer ainda muito mais. E eu me lembro que, naquela época, a discussão foi, quando nós chegamos na prefeitura, lá que era meu papel, né, fazer a gente implantar esse conceito de ter a cidade uma plataforma de eventos vibrante, uma plataforma que criasse fluxo na cidade, que contribuísse para o desenvolvimento comum, que sim, não vou me alongar sobre isso. A gente percebeu que, poxa, que a gente não tinha algo dessa envergadura, mas que a gente queria chegar lá. A gente se inspirava muito no XSW, há 2 anos atrás a gente teve a oportunidade de ir também, de ver, de participar, Lucas e tantos outros aqui. E a gente botou isso como alvo. A gente ainda está muito longe, mas a ideia era assim, poxa, quem é que a gente pode... E sim, dentro do conceito não se faz nada sozinho, sobretudo quando se fala no mercado, na comunidade e numa cidade, que é a nossa preocupação. E aí me ocorreu que, poxa, a parceria ideal seria uma entidade que pudesse abrigar a maior quantidade possível de conexões numa área tão importante que é a comunicação. Eu não me canso de falar sobre isso. Tanto é que o pessoal, então o Screen é um evento de comunicação. Mas também não é. Eu acho que a comunicação ela tem um papel muito mais abrangente. Aliás, até eu vou até depois propor até a mudança do nome da entidade para a Associação Baiana do Mercado de Comunicação, quem sabe, até por conta de todas as transformações que a gente vem. Não que a publicidade não seja importante, muito pelo contrário, mas pelas mudanças que têm ocorrido no mercado, que talvez isso acompanhe um pouco essa evolução, porque eu acho que nós já evoluímos. Até uma parte sobre isso, porque assim, o DNA da publicidade, ele tem, na verdade, o DNA da interrupção. Então, assim, a publicidade, ela entrava na interrupção. Então, você tinha que... O comercial, né? Comercial, até soa estranho isso. O comercial para a gente ver a publicidade. Nem isso acontece mais, né? TV Global agora está aí na TV 5.0, nem vai precisar mais parar, né? Então,
E a comunicação está muito mais na integração de tudo que o Lucas falou hoje pela manhã aqui. Então, assim, tudo que você falou é exatamente o que a gente está vivendo hoje. Eu não sei nem se cabe mais a gente chamar isso de publicidade. Então, eu acho que nem cabe mais, eu acho que é essa palavra. Eu sei que isso pode chatear alguns, mas perdoe-me, eu nem era para falar nada disso, mas enfim. Mas eu não, acho, Isaac, isso só amplia as possibilidades. E aí, naquela época, o pensamento era esse. E aí eu vejo hoje que essas coisas já estão acontecendo e elas fogem ao nosso controle. E, ao mesmo tempo, com todos os problemas que a gente tem, do mercado, do tamanho, de tudo aquilo que a gente se queixa, eu vejo aqui que eu posso até chamar de sobreviventes, que talvez esse seja um fator mais importante que a gente tem desse mercado, que é a resiliência. Porque, velho, puta que pariu, depois de tudo que a gente passou, pandemia, toda sorte de problemas, todas as crises, eu me lembro que toda vez que a gente chegava no final do ano para fazer a avaliação, não, porque esse ano a gente teve crise, eu não me lembro de... Eu confesso que desde que eu nasci tinha crise. Eu nunca trabalhei sem crise. E acredito que a grande maioria daqui. E mesmo assim, a gente tem empresas que estão aqui até hoje. Como foi dito aqui, a gente tem a primeira empresa de publicidade que nasceu aqui. Essa empresa ainda existe. Mudou de nome, mas existe. Então, a gente tem vários profissionais que estão aqui. Tem profissionais aqui que já foram meus sobrinhos, que eu não vou falar para não queimar. Então, assim... E hoje, né, são lideranças do mercado, enfim. Então... Eu acho que, olhando para trás, tem aquela máxima que o sucesso do passado não é garantia do sucesso do futuro, mas o passado é uma plataforma para a gente seguir em frente. Então, eu acho que momentos como esse, momentos que a gente tem em paralelo, momentos que a gente tem cada um dentro das suas organizações, as conexões que a gente estabelece, isso faz com que a gente cresça e amplie ainda mais esse couro duro, essa capacidade de resiliência que as nossas organizações têm, para seguir em frente. Imagina, eu vejo o Coelho aqui ainda, trabalhando ainda. Ele pedala hoje mais do que trabalha, né? Mas brincadeira. Mas assim, já essa capacidade de resiliência que a gente tem, ao mesmo tempo tem uma nova geração que está se unindo a essas pessoas e a gente está fazendo novos negócios, está fazendo novos modelos de negócios. Então, a palavra publicidade acabou ficando muito pequena para tudo isso. Então, acho que é uma coisa que a gente já pratica no dia a dia e talvez até esse nome nos amarre um pouco, né, nesse sentido. Então, está aí até uma proposta, viu, presidente? Tá, que de repente isso pode ser uma nova fase aí do que a gente tem a vir para frente. Acho que não respondi nada da sua pergunta, mas espero que eu tenha contribuído. Não, acho que é interessante a transparência de como as coisas estão precisando ser definidas, né? A gente tem um papel ativo nesse processo, que eu acho que é ímpar. Por muito tempo, a publicidade seguia um padrão que foi criado em um momento no passado e esse padrão não funciona e é bacana, porque a gente vai ter que criar um padrão novo ou, eventualmente, um modelo que vá se adaptando, ainda que não seja um padrão. E o interessante é o seguinte, que eu não estou querendo dizer, não, o comercial... Nada disso acabou. Muito pelo contrário, nunca teve tão forte. O que eu estou falando são as sutilezas desse processo de transformação. Nós não acabamos com o comercial de 1 minuto, 15, 30, não acabamos com a mídia digital, não acabamos com o anúncio de jornal, mas isso hoje está interagindo com praticamente tudo dos meios de comunicação, não é mais só isso. E isso também pode ser beneficiado com todas essas conexões que os multimeios estão trazendo para nós. Então, acho que eu só vejo nisso oportunidade, na verdade. Pois é, e essa provocação de a gente abarcar cada vez mais a economia criativa é uma coisa que, com Ana Coelho, que foi a minha antecessora, a gente já vinha levantando, que eventualmente a gente já possa estar maduro agora, o entendimento de que a publicidade, inclusive, faz parte não só da economia, mas da cultura mesmo. A gente molda e é moldado pela cultura. A gente está aqui com Maria Marighella, que é presidente da Funarte, né, para a gente se conectar cada vez mais com o campo da cultura, economia criativa, e ter uma troca que seja fluida para ambos os lados. E dentro das conversas que eu vinha tendo com Juliana, que conduziu aqui para a sucessão, para ela subir como presidente, a gente tem falado muito de como o nosso setor, primeiro, não ficar amedrontado pelas mudanças tecnológicas. Então, TV 3.0, inteligência artificial, mobilidade, dados, na verdade, isso aumenta nosso poder, não vamos ficar com medo. Vamos usar isso para gerar impacto. E o impacto que a gente precisa gerar na Bahia é na Bahia. A gente precisa fomentar negócios na Bahia, a gente precisa trazer negócios para a Bahia. Estava comentando com o Juliano uma palestra que eu vi do Marcos, num evento, que eu achei que foi maravilhoso. Assim, a gente precisa desenvolver negócios aqui. E muito da nossa conversa, né, Juliana, é de como a associação pode criar o ambiente, usar o Screen como plataforma, usar outros artifícios para que a gente possa fomentar negócios, atividades, iniciativas
na Bahia, a partir de Salvador, principalmente, que é onde a gente está, para que a gente possa gerar impacto de verdade, né? Então, vamos pensar um pouco junto aqui com todo mundo. O PIB da publicidade baiana está aqui. Vamos levantar essa bola e nos próximos 2 ou 4 anos a gente desenvolver. Queria que você já trouxesse um pouquinho da sua visão sobre isso. É isso, Lucas. Acho que a gente tem uma oportunidade bastante grande e importante, mas o nosso desafio é a gente colocar tecnologia dentro da criatividade da nossa cultura. Porque o que a gente tem de mais forte, na realidade, é a cultura baiana. É o que eu falei um pouquinho na minha palestra, assim, eu realmente acredito na nossa capacidade de atrair por si só. Como que a gente transforma e monetiza isso em oportunidades para os nossos negócios? E o vetor da comunicação, como você está trazendo, Isaac, acho que não é mais só sobre a publicidade, né? A comunicação engloba muito mais. A comunicação passa por uma vertente de que você tem que ter uma competência muito grande para conseguir atingir e chegar ao seu objetivo, porque a comunicação é o que o outro entende. Então, passa por um vetor assim de oportunidade e possibilidade, que eu acho que a Bahia está desafiada para trazer a tecnologia para dentro do nosso estado, usando toda a criatividade que a gente tem. Eu acho que um ponto importante que a gente discutiu, Lucas, e eu já falei um pouquinho também, é uma oportunidade que nós temos de colocar, inserir dentro da nossa associação o veio dos anunciantes, né? Eu acho que hoje falta esse braço na nossa entidade. Então, nós já temos o Sinapro, nós já temos a ABAP, nós já temos as entidades que estão representando os outros setores complementares a esse. Então, o veio de trazer os anunciantes para o centro dos negócios, eu acho que vai ser bastante expressivo, importante e colaborativo para a gente continuar essa história. Maravilha. E aí, conectando isso com o que o Isaac falou, né, a gente, quando criou o Screen, tem um olhar, né, em referências internacionais, mas o nosso diferencial é ser a gente, né? Se a gente tenta copiar o SGSW, a gente sempre vai ser uma versão empobrecida, porque eles têm mais dinheiro, mais tradição e tudo mais. E você lidera aqui há 10 anos, né, a produção do Carnaval, que é uma festa local, assim, né? Várias questões, enfim, vários desafios, mas a gente usa muito do conhecimento local, do jeito de fazer local e tal. E aí eu queria fazer essa provocação para você, assim, né, de que quais são as características que a gente tem em Salvador de cultura, de repertório, da forma da gente de fazer, que a gente deveria usar melhor como ativo para atrair investimento? Eu acho que a gente tem uma característica que eu acho que é bem interessante, que eu acho que eu comecei a enxergar isso nas organizações, que é até os processos de governança. Eu comecei a olhar isso de uma forma mais de perto, até por uma série de razões aí de minhas atribuições. Então, lógico, a gente todo o elemento criativo que é importante, a gente tem toda a questão das ferramentas, né, de cada vez a gente se apropriar dessas ferramentas, mas a forma de conduzir as coisas, né, a forma que a gente se articula para que as coisas aconteçam. Então, por exemplo, no campo mesmo, você se referiu ao Carnaval, que para todo mundo é uma festa que cabe alegria e é uma festa muito grande, e que é uma festa que acontece de tudo nela. Para o lado da governança, é uma festa que tem tudo para dar errado, essa merda. Tudo para dar errado. E a gente procurou usar isso, essa criatividade, essa inovação, essa coisa de você ter todo mundo misturado, porque no fundo a gente tem que, num evento como um carnaval, você passa a grande maior parte do tempo administrando interesses, digamos assim, além de toda a parte operacional. Porque você tem que, pelo menos do nosso lado, como poder público, aí vestindo o chapéu do poder público, a gente tem que fazer com que todos tenham as mesmas oportunidades e sejam beneficiados disso. Então, o carnaval, ele para ser muito bom, ele tem que ser bom para o ambulante, ele tem que ser bom para as marcas, tem que ser bom para o camarote, tem que ser bom para o bloco. Então, e é muito difícil isso. E para isso você tem que ter mecanismos de governança e de ação para poder conter coisas que não deveriam acontecer de forma excessiva e poder distribuir isso melhor entre todo mundo que atua. Então, indo para o nosso campo aqui, então a gente tem um processo de cuidar muito bem das marcas que participam do Carnaval e estabelecer limites de atuação. Então, os blocos têm a sua capacidade de atrair as marcas e isso é preservado. A prefeitura tem a sua capacidade de atrair e preservar as marcas e isso é respeitado. As entidades têm a sua capacidade e precisam de apoio, então a gente captura valor
para poder beneficiar aqueles que não podem, não têm como capturar valor de forma mais eficiente. Ao mesmo tempo, procura capacitá-los para isso, que a gente já fez isso algumas vezes. Então, ou seja, quando a gente olha assim, aí, poxa, e quem está de fora vê tudo isso acontecendo, pô, esse negócio é legal e tal. E não é bem assim. Então, existe por trás disso anos e anos de capital intelectual, anos e anos de cooperação entre muita gente, que eu acho que essa é uma das palavras que aí sim, está até, eu acho que numa das perguntas no final, de que eu deixaria de mensagem, já antecipando, que eu acho que é, quando você fala, Júlio, em trazer os anunciantes, não tenha dúvida disso. Os anunciantes têm que estar próximos, mais próximos, até para discutir essas soluções. De fato, a gente estabelecer mais cooperação entre nós próprios em prol da gente se preservar e da gente se proteger e de tirar o melhor um pouco de todo mundo para que todo mundo ganhe. Então, assim, quanto mais a gente olha para o lado e consegue identificar essas soluções, ver onde estão os problemas, ver onde dói, a gente pode melhorar o mercado, ele crescer e a gente ser beneficiado disso. Então, essa visão da gente resolver o dia 30, mas, ao mesmo tempo, como é que a gente amplia isso eu acho que é um grande desafio que a gente tem. E isso a gente acabou fazendo muito isso do Carnaval, que é sempre o Carnaval, lógico, a imprensa adora uma polêmica e tal, e a gente está preocupado muito mais na governança. Se eu tiver oportunidade no final, até vou passar um videozinho que mostra um pouco dessa preocupação nossa e dos passos que a gente está dando quando a gente desenvolve o Master Plan do Carnaval, onde a gente tem todas as operações do Carnaval mapeadas, um processo enorme de articulação com todos os poderes públicos, privados que funcionam, não tem política, governo, prefeitura, governo estadual, governo federal, todo mundo trabalhando para entregar aquilo ali. Não é mérito de um, mas é mérito de todo mundo, mas o mérito é dessa governança que foi estabelecida em parceria com todos. Então, acho que isso a gente também talvez tivesse que trazer um pouco desse conceito para esse nosso ambiente de negócios, para que a gente possa melhorar ainda mais essa performance e entender que quem vai, de certa forma, ser beneficiado com isso somos todos nós e as marcas que vão ter mais resultado e vão voltar melhor para nós, né, para que a gente possa retroalimentar que isso tenha sustentabilidade. Eu acho que a gente tem conseguido, aos poucos, posicionar Salvador como um lugar de validação, né? Especialmente para a questão racial. Acho que o mês de novembro a gente tem visto mais marcas nacionais. A gente falou em algum momento do Afropunk, né? Então a marca tem que estar em Salvador para conseguir aquela chancela de um projeto específico. Acho que isso é interessante, esse espaço simbólico. Mas aí, passando a palavra para a Juliana, a partir do que Isaac falou, a gente precisa de anunciante, né? Assim, o mercado precisa do demandante para que as coisas rodem. E você, que é a diretora comercial, está ali no front com marca local que fala assim, de Salvador, do interior, nacional, internacional. Na sua visão, assim, onde é que está o gargalo? É governança, é projeto, é convencimento, é porque o cara está em São Paulo, não consegue entender o que é Salvador, a gente precisa ir mais para lá, ou precisa trazer ele mais para cá. Como é que a gente consegue, na prática, fomentar esse mercado? Lucas, acho que a gente avançou bastante, né? Até o outro dia, o mercado, por exemplo, nacional, não entendia direito o nosso São João. Eu acho que, depois de pesquisas realizadas, o São João, por exemplo, desponta como um dos eventos mais importantes do Brasil, junto com o Carnaval e junto, por exemplo, com o Natal Luz, que também aparece na pesquisa do Rio Grande do Sul. Como que a gente atrai e consegue trazer para o nosso estado investimentos? E aí a gente fica sempre desafiados, porque a gente consegue, por exemplo, no período do Carnaval, atrair investimentos de marcas nacionais, mas a gente consegue muito pouco fomentar as marcas locais para que elas estejam nesse fronte junto com as marcas nacionais. Então, a partir do momento que a gente entende que os grandes recursos estão em São Paulo, no Rio de Janeiro, como a gente citou aqui, e a gente precisa ir lá buscar esse investimento, a gente também tem o desafio de fazer com que os nossos players, os nossos anunciantes daqui, trabalhem suas marcas, e não só a questão, eu acho que de preço, de varejo, para que a gente consiga fortalecer o mercado e, digamos assim, brincar no mesmo play que as marcas nacionais. Então, a relevância da Bahia hoje, ela está muito desafiada. A gente tem os dados, a gente tem a inteligência artificial, a gente vai ter o advento da TV 3.0 ou da DTV+, que nada mais é do que a tecnologia dentro do conteúdo, mas a gente precisa trazer isso para a Bahia. Então, eu acho que a nossa relevância, a nossa capacidade de fazer, ela está cada dia mais em voga, mas é um caminho ainda longo a ser percorrido. Quando a gente entende e valoriza que a gente tem a maior população preta do mundo depois da África,
a gente precisa dar luz e potência para isso. E a gente está dando cada vez mais. Eu entendo, você falou na sua fala, mas monetizar isso tudo e fazer com que isso seja percebido como valor para as marcas, cada dia mais a gente tem que trazer proposta para que haja entendimento do que a gente é capaz de entregar para fomentar os nossos negócios. Dados de pesquisa e experiência, né? Acho que é ir cultivando e aculturando o tomador de decisão principal a se acostumar a considerar Salvador e a Bahia. E acho engraçado, a gente que mora em Salvador trata Salvador e Bahia como se fosse a mesma coisa. Mas não é, né? A Bahia é muito maior e muito diferente, tem regiões. Eu acho que vale a pena até a gente, como a BMP, trabalhar mais com o Sinap, porque tem delegacias no interior, porque Itabuna é uma realidade, Barreiras é outra realidade, Salvador é outra realidade, com pontos, com potenciais econômicos diferentes, né? E eventualmente com validações diferentes. A gente tem o sul da Bahia com a herança indígena muito forte, a gente tem aqui o Recôncavo com a herança negra mais forte, e a gente tem ali o oeste com esse mundo agro completamente diferente. E aí, mas voltando para Salvador, que é onde a gente está, né? A gente está aqui na Baía de Todos os Santos, mesmo tendo um barco aqui na frente, ainda dá para ver o mar. Uma das conversas que eu tive com o Isaac, quando a gente foi para o SXSW, a gente falou assim, né, o maior evento de inovação dos Estados Unidos não acontece em Nova York, acontece em Austin, que é uma cidade do interior do Texas. Texas não é o maior estado, Austin não é a maior cidade, mas acontece lá. E o maior evento de publicidade de cinema acontece em Cannes, não acontece em Paris, né? Acontece no sul da França, longe da capital. Então, você tem cidades que não são as maiores de economia, que se tornam o grande ambiente da inovação, da criatividade. E é um pouco do que a gente quer transformar Salvador, né? A gente não quer disputar com São Paulo é o centro econômico, ok, mas Salvador tem um olho, né, que só Salvador tem, e a gente precisa transformar isso em dinheiro. E aí, Isaac, essa plataforma de eventos que a Salto criou conseguiu validar Salvador como um destino que tem que estar, né? O dado que Juliana mostrou ali é o lugar mais pesquisado no verão e tal. Como é que você acha que a gente pode fazer com que as pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre vejam Salvador como um lugar de negócios e esse lugar de que eu preciso ir para Salvador para me atualizar, assim, para ver uma coisa fora da caixa, eu quero ver o que ninguém mais está vendo, eu tenho que ir para Salvador. Não, esse é um desafio mesmo da gente amplificar ainda mais esse ativo que a gente aprendeu a construir. E essas coisas, ontem, eu participei de um evento ontem aqui com o pessoal da SPM, a gente conversou um pouco sobre isso, e aí, nesse evento, tinha um grupo de pessoas que a SPM vai lançar agora, eu estou até aproveitar fazer propaganda, eu não tenho nada a ver com a SPM, não, mas eles estão lançando um programa que vão começar por Salvador, um programa de capacitação para o setor de eventos. Então, assim, e não vão lançar primeiro aqui, depois no Rio, depois em São Paulo. E aí depois, para não me alongar, e eles vão fazer isso aqui por uma série de razões. E sobretudo, porque faz mais sentido diante de tudo que chega de informações para eles do que está acontecendo aqui, né? Então, os sinais que a gente manda são muito importantes e que são muito... Não é nem a propaganda, não, venha, não é isso. Isso também ajuda, mas é tudo o que está acontecendo aqui. Se as coisas funcionam, se você tem segurança jurídica, as coisas começam a acontecer, uma coisa puxa a outra, um evento puxa o outro. Então, assim, quando a gente planejou não depender tanto do carnaval, embora fortalecendo ainda mais, ou seja, é possível fortalecer o que já existe, melhorar, ampliar e tal, e criar outras coisas, para que a gente não fique do mais do mesmo, como você falou aqui do Rembrandt, que foi brilhante aqui. Não adianta a gente ficar fazendo a mesma coisa. E também eu luto muito por isso. Então, por exemplo, tem marcas que a gente procura o ano inteiro, o pessoal, não. Quando chega em novembro, todo mundo, não, mas eu quero carnaval. Pô, velho, carnaval não dá, porque eu já estou aqui, não que eu estou cheio de marca, mas eu já tenho alguns bloqueios de setores que não dá, mas eu tenho o resto do ano aqui. Eu tenho aqui, sabe aquela piada do vendedor de relógio? Então, assim, no fundo, a gente tem que mostrar que a gente não só tem carnaval. Então, quando a gente começou a investir em turismo esportivo, é para ter atividade o ano inteiro. Quando a gente criou os festivais, é para que nos meses de baixa a gente tenha atividade. Ou seja, no fundo, e tudo isso sendo bem entregue, com boas entregas, feito de forma criativa, de forma inovadora, com soluções inovadoras e tal, essas coisas começam a ecoar. E aí, quando você menos espera, embora trabalhando e planejando para que isso acontecesse, você só não sabe o dia que isso vai acontecer, aí você começa a fazer com que essa inércia mude de lado. Então, as coisas começam a vir. E aí você começa a gerar esse fluxo.
eu diria, desse ciclo virtuoso. Então, imagine se todo mundo está imbuído disso e trabalhando em conjunto nisso. Então, quando eu chego para a marca e digo, olha, velho, poxa, carnaval não dá. Ah, mas eu sou uma cervejaria. Pô, velho, mas eu já tenho cervejaria. Mas eu tenho aqui aniversário da cidade, tenho Maratona Salvador, tenho meia maratona, tenho a Corrida do Carnaval, tenho o Festival do Verão, tenho o Festival da Primavera, tenho Afropunk, é puta que pariu. Então, assim, eu tenho tudo isso. Eu não tenho só o Carnaval. Então, vamos embora aqui. E, aliás, em alguns, a gente tem só, eu não tenho tudo isso, por exemplo. E se tiver faltando alguma coisa, a gente inventa. Eu acho que tem muito disso também. Só que qual é a questão? O mais difícil de tudo isso, que é muito lindo que eu falei, é você entender onde dói e quem está do outro lado do balcão, de fato, ser honesto com você. Porque, infelizmente, a Faria Lima tem isso, né? Então, o sujeito chega aqui, vários exemplos eu tenho disso. Não, eu queria não sei o que do carnaval. Eu vou falar em carnaval, tá bom, mas mas deixa eu mostrar aqui para você. Isso não é carnaval. Carnaval é isso aqui, ó. Eu tenho rock no carnaval. Eu tenho música eletrônica no carnaval. Eu tenho desfile de fantasia de luxo no carnaval. Eu tenho tudo que você não possa imaginar. E que eu não tiver, eu invento. Então, me diga o que você... Não olhe para mim como um cardápio. Eu quero que você me diga onde dói, para ver o que é que eu tenho aqui. Eu vou fazer sob medida para você. Então, muitas vezes as marcas não abrem isso para a gente. Já está lá a agência deles com tudo empacotadozinho para fazer, mas a gente não entende o que ele quer. E muitas vezes, quando a gente chega, o que ele quer não é a solução do que ele previu. Então, deixa eu passar a pergunta para a Juliana sobre formação de talentos. A gente tem uma tendência a achar que formação de talento é treinar o jovem, né? Mas a gente tem um cenário de carreira em que as pessoas vão trabalhar mais. E o mercado de publicidade, convenhamos, é um mercado que é muito duro com as pessoas à medida que envelhecem, né? É um mercado em que parece que você tem que ter sempre ali na casa dos 20, 30 anos e quando vai passando, você vai ficando velho para o mercado e não cabe mais, né? Esse repertório das pessoas que têm 40, 50, 60 anos é cada vez mais relevante e a gente precisa também treinar essas pessoas porque todo mundo precisa se capacitar o tempo inteiro. Na gestão atual, a gente buscou fazer mais treinamentos para quem estava na carreira. Não só para quem vai entrar no mercado, mas para quem está no mercado, né? Se atualizar, aprender coisas novas e tal. Aí queria que você trouxesse um pouco dessa visão, dessa formação de talentos que tem que ser de quem está entrando no mercado, de quem está no meio do mercado e de quem está querendo sair, mas não saia não. Fique mais um pouquinho aqui, aprenda mais essa nova ferramenta, essa nova possibilidade, traga seu conhecimento para esse novo mundo, porque isso é que tem valor, porque o ChatGPT não sabe o que Vera Rocha já viveu, né? Então é importante que ela traga isso para o mercado. Perfeito. Acho que a gente tem que estar em constante capacitação sempre, Lucas. E aí, eu chamo a atenção para uma conversa que nós tivemos a questão de 1 ou 2 anos atrás, onde a gente detectou que realmente nós perdemos a atratividade e informação de publicitários na Bahia. E foi isso que fez a provocação do movimento da ESPM aqui. Eu me alegro muito pessoalmente com isso que você citou, Isaac, a partir do momento que uma instituição como a SPM entende que a Bahia é um vetor potencial e vem lançar essa pós-graduação aqui, é porque realmente a gente é este vetor, não é um achismo, né? Então, separando o que você falou, Lucas, eu acho que a gente precisa muito incentivar a formação de novos publicitários, aí passa por aí. A gente precisa estar em constante capacitação, porque a gente tem hoje uma turma que é nativa digital também, que nasceu já no mundo digital e que tem determinada dificuldade de conhecer o que a nossa geração vivencia hoje. Eu acho que a nossa geração talvez seja a última que vai entender o que é ter respirado um pouco no analógico e hoje no digital, porque a gente viveu a transição dessas duas eras. Mas essa capacitação constante, ela é importante para quem está há muito tempo no negócio, porque a gente está falando de inovação, a gente está falando de disruptura. Acabamos de dizer aqui o quanto vai ser transformado o nosso setor. A gente está em franca transformação. Eu acho que por isso o desafio. E capacitar as pessoas na direção do que a gente gostaria que acontecesse, da forma que a gente entende que a gente vai conseguir desenvolver o negócio, atrair mais coisas para o nosso Estado, é um grande desafio, mas é uma necessidade constante, ativa. Eu não vejo outro caminho a não ser o conhecimento e a atualização dos profissionais, justamente para que a gente possa continuar ocupando o lugar que eu mostrei aqui agora. Quando a gente se compara com 124 mercados do Brasil, a gente foi o melhor em 3 quesitos de 4. E um dos quesitos foi justamente treinamentos.
Então, olha a quantidade de capacitação que a Bahia promoveu para ser destaque dentro da Globo diante de 124 mercados. Isso é muito importante ser destacado, né? A Bahia tem um jeito, sim, um escreveu, o outro cantou, eu acho que é verdade isso, mas é justamente disso que a gente precisa se aproveitar e evidenciar para conseguir monetizar tudo que a gente faz por aqui. Isaac, estamos chegando no final. Deixa aí suas considerações finais e já convida para sua palestra daqui a pouco também. Né? Eu já falei merda como que já. Eu queria só colocar um videozinho, se Ellen me salvar aí, que eu queria mostrar isso, que tem a ver com esse tema que a gente falou de capacitação. Tem como botar, Ellen? Está engatilhado aí, pessoal? É um videozinho bem curtinho. Quando estiver pronto, pode rodar. Já está ali. O Carnaval de Salvador é a maior festa popular de rua do mundo. Uma celebração gigante que atravessa diferentes gerações, países e não para de crescer. Ele cresce e também sempre se atualiza. Uma fábrica de inovações e tendências. Todos conhecem a energia e a magia dessa eterna fantasia, mas poucos conhecem todo o processo dos bastidores que torna essa celebração uma realidade. Quase ninguém consegue realizar uma operação de tamanha complexidade. Quem faz o Carnaval de Salvador faz qualquer evento do mundo. Carnaval Academy Salvador. Dos mesmos criadores do Rock in Rio, Detal e GP de Fórmula 1 Academy, vem aí mais uma grande experiência para o mercado. Uma jornada imersiva e estratégica com todos os aprendizados dos bastidores do maior evento de rua do mundo. Com os speakers que dominam o assunto. E muito mais. Aguardem. Carnaval Academy Salvador. Aprendendo com o maior evento de rua do mundo. O que é isso? Não é propaganda, não. Veja, é só para contextualizar, eu vou falar muito rapidamente. O que é isso? É um pouco do que a gente tem tudo a ver, e nem estava planejado, porque eu vou rodar isso, na verdade, hoje de tarde, no fórum de carnaval, mas estava ali no meu bolso, eu digo, se ele bota, eu rodo, se não rodo. Mas, na verdade, o que foi isso? Há vários anos eu participo, eu e vários aqui, participamos lá do Rock in Rio Academy, o GP eu ainda não fui, o Detal Academy e tal, e no último, aliás, o último até foi Bruno Portela. Bruno acho que ainda está aqui, não está? Olha, Bruno, tá aí, tá. Vem para cá para frente. Tá. Aí, fez porra de fuder isso, né? Massa aqui do Rock in Rio, beleza. Extraordinária experiência. Eu fui o primeiro, o segundo já não foi tão interessante e tal. Eu digo, porra, nós temos um negócio muito mais complexo. Na verdade, o evento mais complexo do planeta. Porra, por que não vamos fazer isso? Lógico que a gente tem limitações, que essas limitações, na verdade, fazem parte da complexidade do que nós temos aqui, que é o Carnaval, que não existe nada igual. Olha que eu já cuidei de Copa do Mundo, me venha 10, mole. E procuramos a HSM, o Grupo Califórnia, que mora aqui, e junto com a Rede Bahia, Bahia Eventos, e vamos fazer, estamos correndo para viabilizar, fazer essa experiência imersiva, junto com as marcas, e provavelmente com 50 executivos que virão a Salvador, tomar uma imersão de como funciona o Carnaval. Mas não é para vir para camarote tomar cachaça e pegar a mulher, não. Não é isso. É vir para cá, entre 5 e 7 de fevereiro, e eles vão tomar uma imersão de capacitação, uma imersão de saber tudo como funciona. Segurança Pública, vamos levar lá na Secretaria de Segurança Pública, vamos levar lá no Centro de Monitoramento, vamos levar lá para eles entenderem lá como é que se administra 160 trios elétricos por hora rodando com GPS, com inteligência artificial. Vão ver como é que funciona a saúde, vão ver por que meio-dia a cidade está toda pronta de novo e terminou às 7 horas da manhã. Vão entender como é que isso funciona, vão entender como é que se administra 150 marcas trafegando no circuito, vão entender como é que faz para que... Vão ouvir, as marcas vão vir falar como foi a experiência deles do Carnaval. Então, nós estamos usando o Carnaval como um produto que a gente tem, para, inclusive, atrair mais marcas para que todos compreendam, essas pessoas e esses executivos de todo o Brasil que vêm aqui entender como é que funciona isso, que é muito mais complexo do que o Rock in Rio, do que a Fórmula 1, do que envolve 12 milhões de pessoas durante 10 dias, uma infraestrutura que não existe, e vamos fazer. E surgiu porque, porra, lá a gente fez, porra, nós somos uns merda mesmo, fazem uma porra dessa aqui, e o Carnaval, vamos fazer, vamos lá, ok, exercitar aquilo, por que não? Ah, o pessoal da HSM pirou, pois é, pegamos lá os abnegados aqui e vamos fazer. Isso não é nem uma coisa minha, ao contrário, é esse grupo de pessoas, desse bolo doido aí que a gente nem sabe como é que vai ser,
mas está a acontecer, um monte de gente foi convidada, está em via de, né, estamos aí buscando os parceiros para realizar, e vamos lá e fazemos. Então, assim, pensou, pau na máquina, e enquanto outros estão só pensando. Vamos para frente. E para a gente passar o bastão, agora vamos formalmente passar a palavra para a nossa nova presidente, poder fazer seu discurso de posse, suas considerações finais e iniciais, finais do painel, iniciais do mandato. A assessoria já está me cobrando aí que horas vai ser. E aí, depois disso, finalmente eu vou poder dizer que eu sou o ex. Direto para o Vai lá, Palácio Ju. do Planalto, nossa querida Então, vamos para a Juliana. responsabilidade, né? Muito bom. Gente, assim, eu sugiro que a gente não espere o futuro chegar, ele já é agora. Temos responsabilidades importantes e cada um tem o seu papel diante disso tudo. Eu acho que empresários precisam investir em dados para tomada de decisões, criativos precisam unir tecnologia aos nossos talentos para fomentar os nossos negócios. Então, esse, sem dúvida, é um caminho sem volta. Vamos olhar para frente. Eu tenho falado muito isso, eu não olho para o lado direito nem para o lado esquerdo para fazer negócios. Vamos olhar para frente e vamos desenvolver nosso estado, vamos desenvolver nossa Bahia. Eu acho que é isso. Então, Parabéns, esteja Julie. empossada, ex-presidente. Vai ler, quer falar? Não? Não, eu acho que, na verdade, eu preparei assim breves palavras. Mas fale. Então vamos lá, porque a gente cumpre o protocolo e aí oficialmente. Você agora é a gente- presidenta, você tem que ir o Se protocolo. quiser falar tem em que... pé aí, é bom que a fotografia fica melhor. vamos Ainda mais que você é baixinha, tem que... 1,5 m, né, Isaac? A pessoa vive em cima de mais 10 centímetros para tentar potencializar um pouco o seu tamanho. Mas, na realidade, eu quero começar, gente, agradecendo a presença. Eu vejo, Isaac enalteceu aqui, eu vejo muitos amigos, né, além de muitos stakeholders e parceiros de negócio. Então, eu agradeço a presença de cada um de vocês aqui. Isso só aumenta a minha responsabilidade. Agradeço a Isaac como autoridade aqui, como presidente da Saltur. Então, realmente, você faz muita diferença para todos nós, principalmente aqui nesse ambiente, quando você fomentou isso tudo. O Lucas, porque está me passando esse bastão com maestria, mas assumir, a partir de hoje, a presidência da Associação Baiana do Mercado Publicitário é mais do que uma honra para mim. E é também uma responsabilidade em manter um legado das grandes lideranças que estiveram nessa cadeira e de honrar o compromisso em manter o nosso Estado no vetor de desenvolvimento a partir da publicidade e dos nossos negócios. Desde 1997, essa entidade nasceu com o papel de fomentar os negócios a partir da publicidade e de promover ações voltadas para o crescimento do nosso mercado local. Quanta coisa já foi feita e quanta coisa a gente ainda vai poder fazer. Hoje nós seguiremos fazendo pelos próximos anos. E eu sigo contando com vocês para isso, né? Eu não posso deixar de citar aqui o fundador da ABMP, Rodolfo Torinho, que foi o meu primeiro líder na Rede Bahia, depois se tornou um amigo, mas que sem ele, acho que hoje nós não estaríamos aqui nesse movimento. Então, eu agradeço a Rodolfo. Não pode estar aqui presente, mas certamente vai saber que ele foi citado aqui num momento importante como esse. E, pessoalmente, eu também não posso deixar de falar da Rede Bahia, que é a casa para mim e para tantos talentos profissionais na comunicação da Bahia. A Rede Bahia é parceira da ABMP e todo o mercado publicitário, e a gente vai seguir nas próximas iniciativas a serem desenvolvidas aqui pela ABMP. Bem, grandes feitos só são feitos, só acontecem, porque grandes líderes passaram por aqui. E eu não posso deixar de agradecer a todos que presidiram com muito empenho essa entidade, sobretudo meu antecessor Lucas, meu parceiro, que tocou com maestria essa última gestão. E a partir de agora, junto com os vice-presidentes João Gomes e Ricardo Luzbel, que não puderam estar aqui presentes conosco, mas só não estão fisicamente, e com todo o nosso conselho consultivo, e aí eu vou citar a Aline Lazar, a Aline Braut, a Ana Coelho, a Mirte Santa Rosa, o Urbano Sampaio e o Alex Gonzalez, que vão seguir com a gente nessa jornada. E, com certeza, a gente vai continuar a escrever essa história e vai continuar inserindo a publicidade baiana num cenário de bastante relevância nacional. Muito obrigada. Boa sorte. Parabéns, Juliana. Um prazer passar a presidência para você. A gente termina esse painel, o screen está aberto.
Já teremos novos. O próximo painel já está aqui, já vi a Becói, já vi Camila, então tem muita coisa para falar. E fica essa mensagem, né, de que a gente está num setor que é importante, que movimenta grana, a gente é importante, a gente pode usar isso para fazer com que a Bahia, Salvador e nós nos tornemos mais e mais relevantes, criando um ciclo virtuoso, para usar um termo que Isaac trouxe aqui. Então, muito obrigado. Amém. E vamos lá, que o dia é longo, que até de noite ainda temos coisa para fazer, tá? Muito obrigada.